Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje da estreia do Flamengo no Brasileirão 2024, vitória fora de casa de 2-1 sobre o Atlético Paranaense. Acho que o jogo tem vários segmentos que eu vou tentar falar do jogo, falar da arbitragem, da repercussão da arbitragem na mídia e falar um pouco do Flamengo, sim, do time, dos jogadores. O jogo foi bem ruim na minha visão, o Flamengo não fez um bom jogo, em nenhum momento conseguiu jogar bem. Aí tem um grande parênteses aí, né, o gramado. O gramado parecia um pasto, cara. Um absurdo, um jogo de campeonato brasileiro da Série a CBF permitir que tivesse jogo naquele gramado. Mas falando de CBF rapidamente, a CBF representa o que há de pior no futebol brasileiro, né? Que são todos os presidentes da CBF foram processados e investigados por corrupção e todos foram condenados por corrupção. Em algum momento eles são condenados, é provado que eles são corruptos. Então, só para saber isso aí. Por que o jogo foi lá, no gramado horrível? Por que a CBF aceitou? Porque entrou dinheiro para a CBF, entrou dinheiro para a Federação Goiana de Futebol. Mas enfim, só queria fazer esse parênteses. Por que o jogo foi lá? Por causa disso. Então, o campo cheio de areia, buraco, uma vergonha. Mas estava ruim para os dois times, não só para o Flamengo. Então, o Flamengo, na minha opinião, não jogou mal só por causa do gramado. O gramado foi um fator. O fator que mais me preocupa, e que eu falei isso muito ano passado, infelizmente, é a falta de vontade do elenco do Flamengo, sabe? Porra, várias vezes o adversário quer mais do que a gente, sabe? O adversário tá com mais vontade, tá com mais garra, mais gana, corre mais. Não é possível que o Atlético Goianiense tenha uma preparação física melhor que a do Flamengo. Mesmo o Flamengo tá começando a maratona de jogos. Nem tá na parte pior, não. Tá no início da maratona. Então, para mim, assim, eu não gostei mesmo, foi da atitude do time. Acho que pouca gente falou sobre isso, assim, eu percebi isso. Na minha visão, não tem erro de esquema tático do Tite, ele entrou com um time titular. Eu questiono o Luiz Araújo. Espero que com o Gerson recuperado agora jogue no lugar do Luiz Araújo. Mas assim, não é uma escalação que a gente discorde, não. O Varela não jogou porque passou mal, estava com um problema lá de febre. Mas nada que acho que nenhum torcedor do Flamengo discorda 100% do Tite ali. Como eu disse, talvez o Luiz Araújo e teve que improvisar o Ayrton Lucas na lateral direita. Para mim, o que ficou ruim foi o Flamengo, mais uma vez, com um jogador a mais e o adversário correr mais do que a gente. Foi assim contra o Milionários, na Colômbia. Aí lá tinha a questão da altitude, que não é uma altitude absurda, mas tem altitude. Então, essa desculpa, ou não, né? Desculpa talvez seja forte, mas esse fato da altitude deu para falar que o time cansou por causa da altitude. É aceitável. Agora, jogando em Goiás, porra, não tem altitude lá não, cara. O time com um a mais e o Flamengo tomar sufoco, sabe? Aí alguma coisa está acontecendo. O time do Atlético Goianiense voltou, um correndo pelo outro. E o Flamengo, um olhando o outro correr. Eu acho que a grande diferença é essa. Enquanto que o Atlético Goianiense, um corria pelo outro, corria dobrado, o Flamengo, um espera o outro correr para ele. Fica um esperando o outro. Um exemplo disso é no primeiro tempo ainda, nem tinha expulsão. Pelo lado esquerdo do Atlético Goianiense, o Arrascaeta vai acompanhando o lateral direito deles. O Arrascaeta simplesmente desiste de continuar correndo atrás do cara, marcando. Desiste. Aí o cara cruza, o centroavante deles tem a melhor chance do primeiro tempo. Acho que todo mundo lembra. Uma bola que ele chuta de esquerda e o Rossi faz uma boa defesa. Cara, você não pode parar de desistir de marcar, não, seja quem for.
Arrascaeta, qualquer jogador. Tem que ir até o final. Então isso me assustou. Sabe? Falando do jogo do Flamengo. Não conseguiu se encontrar em campo. Tentou sair jogando, mas talvez muito por causa do gramado também. Até que tem a falta e o De La Cruz bate com perfeição a falta. Então, tem a falta, o jogador do Atlético Goianiense é expulso e, na sequência, na cobrança da falta que levou à expulsão do adversário, o De La Cruz mete um golaço. Porra, era tudo que o Flamengo precisava. Jogador com um a menos, consegue fazer o gol em seguida, moral lá em cima, vamos continuar correndo, vamos fazer 2, vamos fazer 3. Aí o Flamengo tira o pé. Aí fica um esperando o colega correr por ele, o companheiro de equipe. Fez 1-0, cara. Sufoca o adversário, acabou o jogo. O adversário não vai conseguir sair lá de trás. Além do mais, se o gramado estava horrível, se eles tentassem sair jogando, a chance do Flamengo recuperar essa bola perto do gol era enorme. E se eles dessem chutão pra frente, sair jogando com ligação direta, o Flamengo tinha um a mais. Ia ganhar sempre a segunda bola. E não aconteceu isso. O Flamengo se apagou no jogo. Toma o gol de empate. Numa bobeira lá de saída de bola. Como eu já disse, fica um olhando pro outro, ninguém toma uma atitude. Um cruzamento. O atacante deles fecha em diagonal, antecipa o Ayrton Lucas e faz um gol de cabeça. 1-1. Aí que o Flamengo fica mais apático ainda. Acho que falta uma liderança no Flamengo, desde o ano passado, para essas situações. Porra, tomou o gol de empate. Com um jogador a mais, vamos lá, velho. Tem que ter alguém para botar a bola embaixo do braço e dar esporro em todo mundo. Vamos correr, vamos marcar, vamos fazer outro gol. Tá todo mundo olhando, como é que é? O time não se cobra. O Flamengo tomou o gol de empate. Teve um gol impedido deles lá, mas poderia não estar impedido, foi um impedimento ajustado. Ainda teve o pênalti que eles perderam, uma coisa infantil do Léo Pereira. Hoje, por exemplo, na reapresentação, o Léo Pereira deveria ser multado. 20% do salário em multa. Por uma atitude infantil e besta. E desnecessária. O que ele fez lá é da década de 90, o zagueiro xerifão. Não existe isso mais não. Ricardo Rocha, Mauro Galvão, Júnior Baiano. Mauro Galvão não. Júnior Baiano... O zagueiro que era dono da área, que ninguém podia atrapalhar o goleiro dele. Isso não existe mais. Fez o pênalti, marcado corretamente pela arbitragem. A sorte é que o jogador deles bateu na trave. Então o Flamengo teve duas... O Flamengo ofereceu 2 oportunidades de tomar a virada com um jogador a mais. Vocês podem discordar de mim à vontade, vai lá nos comentários, fica à vontade. Isso aqui. Por isso que o que eu vou falar agora, eu não vejo assim, que o Tite, o Sampaoli, não estou falando que o Sampaoli era bom, não. Nenhum técnico entra em campo e corre. Aí depende do jogador, porra. O Flamengo com um jogador a mais ficou apático, sem gana, cara, sem sangue. A pior coisa que pode ter num time do Flamengo é faltar raça. Pode faltar técnica, pode faltar uma tática, mas tem que ter raça. A raça é fator primordial para se jogar no Flamengo. Vontade de ganhar. Vontade de ser campeão brasileiro, coisa que não consegue desde 2020. Não consegue nem liderar o Campeonato Brasileiro. Então a impressão que me deu ontem, eu fiquei assustado, é que parecia o Flamengo lá de 2023, que tomou a virada pro Santos, que perdeu em 5 minutos pro Grêmio, que poderia sim ter sido campeão brasileiro,
ficou 4 pontos atrás do Palmeiras ano passado. Esses 2 jogos dá 6 pontos. Perdeu vergonhosamente pro Santos e tomou uma virada ridícula do Grêmio. Sem contar o resto, o campeonato todinho, em que na maioria dos jogos faltava raça, faltava vontade. Faltava querer ganhar o jogo. Ontem aconteceu isso na minha modesta visão. Não vou nem falar de esquema tático do Tite ou tecnicamente, por causa que o campo também não ajudou. Eu estou falando exclusivamente hoje de vontade de ganhar, querer mais com o adversário. Já tem tempo que eu não vejo esse elenco do Flamengo querer mais com o adversário. Todo adversário quer mais do que a gente. Aí falta, eu vou chover no molhado de 2023, falta cobrança. O que o Léo Pereira fez ontem, cara, tá jogando muito Léo Pereira. Indiscutível. Pra mim é o melhor zagueiro do Brasil, melhor do que Fabrício Bruno, que foi pra seleção. Atualmente. Só que tem que ser cobrado. Se o Flamengo toma aquele gol de pênalti, esquece. Era mais fácil tomar o terceiro do que fazer o segundo. Então tem que cobrar. Sentar lá hoje, sem o Tite, fala: Tite, pode dar licença aqui que a diretoria, eu vou falar aqui com eles. Por que vocês não correram ontem? Vocês estão cansados já? É cansaço? Aí tem que conversar com a comissão técnica. O que está acontecendo? Sabe? Então isso aí pegou muito mal na minha visão. Espero que mude. Espero que os jogadores corram. Corra que eu falo, lógico que tem a parte fisiológica, falando, tenham raça, queiram ganhar os jogos, se importem. Às vezes parece que o jogador do Flamengo não se importa, se vai perder, se vai ganhar, eles correm e tal, mas é aquilo ali mesmo e pronto. O que acontecer tá bom. Aí vai o Flamengo, naquele joguinho feio pra caramba, uma pelada, consegue um pênalti. A bola alta pro Bruno Henrique, o juiz, o VAR chama, o juiz vai e confirma o pênalti. Pedro bate muito bem, 2-1 nos acréscimos. E o Flamengo então consegue sua primeira vitória. Então, o que eu queria falar do jogo era isso. Agora eu vou falar da repercussão da arbitragem e como que o jornalismo esportivo acabou, assim. Lógico que não todos, mas como que de algum tempo pra cá, e principalmente quando envolve o Flamengo, o jornalismo esportivo deixa de ser jornalismo e passa a ser ataque, achismo. Vou falar aqui um pouco sobre isso agora. Acabou o jogo do Flamengo e tal, aí eu saí e tal, quando eu voltei tava dando troca de passe, programa bom do Sport TV. É o programa que eu assisto por causa do Mansur. O Mansur ainda, pra mim, na minha opinião, é o melhor comentarista que tem. Aí tava falando lá o Paulo César Oliveira, eu peguei pela metade. Aí depois que o Paulo César de Oliveira acabou de falar, aqui em casa tem um recurso, eu voltei desde o início da fala dele, gravei e vou disponibilizar o link, o vídeo, para quem quiser, na descrição do episódio do podcast. São 5 minutos e 50, se não me engano. Do Paulo César Pereira, especialista em arbitragem do Grupo Globo, falando da atuação do árbitro da partida de Atlético Goianiense e Flamengo. Pênalti do Léo Pereira, o juiz acertou, acho que todo mundo concorda, beleza. A expulsão do jogador no lance da falta em cima do Pedro, que originou o gol. O Paulo César de Oliveira, ele é didático. Ele explica com detalhes por que o juiz acertou ao expulsar o zagueiro do Atlético Goianiense. Eu não vou falar aqui porque senão... Mas ele explica, quem tiver interesse assista ao vídeo. Ele explica com detalhes por que o juiz acertou. Era o último homem, não tinha cobertura, o Pedro ia sozinho em direção ao gol, resumidamente. Então, o juiz acertou ao expulsar o zagueiro do Atlético Goianiense. Ele também explica com muita calma e transparência por que o juiz acertou ao marcar pênalti em cima do Bruno Henrique.
Ele explica com calma, dentro da regra, por que foi pênalti sim no Bruno Henrique. O único lance que o juiz errou, para o especialista em arbitragem do Grupo Globo, é a não expulsão do volante Batalha do Atlético Goianiense no lance no meio de campo, que ele chuta o rosto do Ayrton Lucas. Tá? É um lance que, lógico que a transmissão do Premier praticamente passa batido, não dá muita atenção. O narrador, então, nem liga. Só que o Paulo César de Oliveira fala, o único erro do juiz nos lances difíceis é a não expulsão do jogador do Atlético Goianiense, que chuta o rosto do Ayrton Lucas. Certo? Então, a própria transmissão, o narrador fica decepcionado quando o juiz marca pênalti para o Flamengo com o auxílio do VAR. O VAR chama, fala, ó, você deixou de marcar um pênalti claro. O narrador fica decepcionado. Então, acaba o jogo do Flamengo, estreia no Brasileirão. A narrativa de jornalistas que trabalham, assim, ó, vou dar um exemplo. Quem tem Twitter aí é só viu ou pesquisar. André Rizek, apresentador do programa de Seleção Sport TV. O melhor não, mas o programa mais famoso, de maior audiência de debate esportivo, de segunda a sexta à tarde. Ele tem mais de 2 milhões de seguidores no Twitter. Ele fala que o que vai ficar marcado na primeira rodada do Brasileirão 2024 é o pênalti marcado para o Flamengo. Então, com isso aí, ele está influenciando 2 milhões de seguidores a acreditar nele. Ele é um formador de opinião, é um jornalista famoso, ele forma a opinião das pessoas. Só que ele não é, o André Rizek não é especialista em arbitragem. O que um jornalista deveria fazer? O que eu vi ontem na Globo News falando sobre o ataque do Irã a Israel. A Globo News convidou uma professora, doutora em política lá do Oriente Médio. A mulher deu uma aula. Ela deu uma aula de o que tem o ataque do Irã sobre Israel e tudo mais. Nenhum jornalista lá da Globo News falou que o Irã está errado, o Irã ou Israel está não sei o que lá. Não, eles não são especialistas no assunto. Então eles chamaram uma especialista e depois de ouvir a especialista, eles têm todo o direito e capacidade de dar a opinião deles. O que não pode é o André Rizek, que não é especialista em arbitragem e fala um monte de merda em relação à arbitragem, falar isso, que o que vai ficar marcado, a imagem da primeira rodada do Brasileirão 2024 é o pênalti em cima do Bruno Henrique. Aí, no Brasil ou você é Flamengo ou contra o Flamengo, aí pronto. É Varmengo, o Mauro César Pereira. Eu acho que todo mundo conhece o Mauro César Pereira, jornalista esportivo, flamenguista. Esquece que ele é flamenguista, o cara é jornalista. Um jornalista, antes de ouvir os áudios do VAR, antes de ouvir um especialista em arbitragem falar que foi Varmengo, o time mais prejudicado é o Flamengo, não digo nem prejudicado, o time que o VAR mais muda, o que o juiz marca em campo, tirando o que foi marcado, é o Flamengo. Todo mundo lembra ano passado, Flamengo e Palmeiras, o melhor jogo do Flamengo ano passado. Lá no campo do Palmeiras, Flamengo ganhando de 1-0, um pênalti no Everton Ribeiro, empurrão pelas costas. Aí ninguém falou nada, ficou por isso aí mesmo. Não vou dar mais exemplo para não ficar perdendo tempo. Só que no jogo de ontem não teve Varmengo. Todos os lances que o Flamengo foi envolvido, o juiz acertou.
Era para expulsar o jogador do Atlético Goianiense, que origina o gol do Flamengo. Foi muito pênalti no Bruno Henrique. O futebol tem regra, igual a Constituição. Entendeu? A lei, a regra do futebol é para ser cumprida. Agora, se a gente concorda ou não com a regra, são outros 500. Quem faz a regra do futebol é a International Board, lá na Suíça. Eles que determinam as coisas. O juiz não tem que... O juiz tem que cumprir a regra. E a regra do jogo foi totalmente cumprida. Tem um outro jornalista também idiota lá, que já trabalhou na Globo, na ESPN, o Arnaldo Ribeiro, falando um monte de merda lá, um São Paulino, frustrado lá, falando que roubaram. Um jornalista profissional falando que roubaram o Atlético Goianiense. Ele tem que provar. Tá igual o John Textor, tem que provar. A gente que é torcedor, fazendo uma resenha no trabalho, ou com a família, a gente pode falar, pô, roubou, não roubou, juiz sei o quê, juiz ladrão. Agora, jornalista, não. Jornalista tem que apurar o fato e passar a informação verdadeira. A informação verdadeira é o vídeo que eu vou botar do Paulo César Pereira, analista de arbitragem da Globo, analisando os lances do jogo Flamengo e Atlético Goianiense. Agora a narrativa está formada de que o Flamengo roubou o Atlético Goianiense. Uma das coisas mais idiotas do futebol brasileiro é nota de repúdio. O Atlético Goianiense, ontem à noite mesmo, fez uma nota de repúdio, achando que foi prejudicado. Não foi. Se o juiz quisesse prejudicar o Atlético Goianiense, teria dado pênalti do Léo no jogador deles, do Léo Pereira no jogador deles? Não teria dado. Aquele pênalti ali não era obrigado a marcar. Eu concordo com o pênalti. Foi pênalti, na minha opinião. Mas se o juiz tivesse mal intencionado, não teria marcado o pênalti. Sabe? Então, assim, não dá pra entender. Não dá pra entender. Esqueci de falar uma coisa em relação ao Tite. O Tite tem que entender o seguinte: Flamengo. Em primeiro lugar, Flamengo. Em segundo lugar, o Sub-20 do Flamengo. Em terceiro lugar, o Sub-17 Flamengo. Só importa o Flamengo. O babaca do Jair Ventura foi expulso. O Tite foi comprar a dor do cara, velho. Aquilo ali pra mim foi péssimo também. Porra, se o técnico adversário for expulso, dane-se. Dane-se. O Tite não tem que querer ser o grande filósofo do futebol, não. Aí, o narrador lá, deve ter feito alguma coisa muito grave. É óbvio que fez alguma coisa muito grave. O juiz não ia expulsar à toa. Aí o bom jornalismo tem que fazer o quê? Horas depois do jogo, a súmula fica disponível no site da CBF. Eu já entrei para ver súmula já. Você entra no site da CBF, jogo do Flamengo, súmula. O Jair Ventura, com 3 minutos de jogo, ele xingou o juiz de vários palavrões. Mandou tomar no cu, chamou de filha da puta. O juiz expulsou, não pode xingar o juiz. O quarto árbitro ouviu e falou com o juiz que expulsou ele. Então a narrativa criada é de que o Flamengo é um grande vilão, que o Flamengo roubou ontem. Nada a ver. O juiz apitou bem o jogo. Volto a repetir. O único erro da arbitragem foi não expulsar o volante do Atlético, que deu um chute na cara do Ayrton Lucas. Mas aí a narrativa é de que o Flamengo foi beneficiado. Um timezinho de merda igual o Atlético Goianiense faz uma nota de repúdio lá gigantesca, chorando já, entendeu? Discípulo do Botafogo, chorando. Aí falta profissionalismo no futebol brasileiro, dos dirigentes.
O dirigente do Atlético Goianiense, hoje, sabe que o juiz não errou. Mas continua na narrativa. Pensando o quê? No próximo jogo. Pensando no próximo jogo, ele vai botar pressão agora para no próximo jogo, na cabeça dele, ele vai ser beneficiado num lance duvidoso. É muito amador o futebol brasileiro. Os dirigentes são amadores. Tudo é amador. Menos os jogadores e as comissões técnicas. Então, assim, é um absurdo o que o André Rizek fez e outros também. O próprio Mauro César Pereira. Porra, Varmengo. O Flamengo ganhou com a ajuda do Varmengo. Não foi com a ajuda do VAR, não. Foi de acordo com a regra. O juiz cumpriu a regra do jogo. O André Rizek, o Renato Maurício Prado também falou besteira, Mauro César Pereira, o São Paulino lá, eles não são especialistas em arbitragem. Ouve primeiro o que os ex-árbitros têm, os especialistas em arbitragem têm para falar, aí depois fala. Não existe esse negócio no futebol. Ah, pra mim isso aí não é pênalti, não. Tem jornalista esportivo que argumenta assim nos programas esportivos. Mauro Naves. Ah, isso aí pra mim não é pênalti, não. Mas é insignificante a opinião dele. É o que diz a regra do futebol. Então, quarta-feira tem Flamengo e São Paulo. Quem vai apitar é o Daronco. Não vai, eu duvido que vai marcar, que vai cumprir a regra. Se tiver algum lance que tem que de interpretação mais refinada, como é o lance do pênalti em cima do Bruno Henrique, duvido que vai marcar. Porque já vai entrar o que não? O Flamengo foi beneficiado na outra rodada e o juiz brasileiro tem um péssimo defeito. Eles não apitam o que é. Eles pensam na consequência do que eles vão apitar. Sabe? Então, assim, é uma porcaria. Então, é meio que um desabafo sobre a questão da arbitragem do jogo de ontem e como que parte dos jornalistas agem, cara, esportivo. O jornalista esportivo tem que entender que ele é jornalista antes de tudo. Ele tem que apurar o fato. Não pode passar uma desinformação, não. O lance vergonhoso da primeira rodada é mais uma falta criminosa, mais uma entrada criminosa que o Fagner dá no jogador do Atlético Mineiro. E o André Rizek ficou quieto, que é corintiano. Então, assim, espero que o Flamengo melhore a questão de querer vencer os jogos, vontade de jogar. E que, porra, essa questão do jornalismo esportivo brasileiro aí melhore. E que quarta-feira o árbitro apite o que realmente é, não fique pensando o que passou, o que não passou. Valeu, pessoal, saudações rubro-negras, abraço.